sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, comigo, Carla Coelho, e hoje com uma super convidada, a nutricionista Grazi Lima. Graziele Lima, seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, Carla. É um prazer estar aqui e compartilhar esse conhecimento que ajuda a gente a ser mais saudável. Ah, maravilha! Olha só, o episódio de hoje, o tema é referente ao ambiente da casa, que é muito frequentado pelas pessoas da sua família, por você, que é a cozinha, que é a geladeira e que também merece nossa atenção, na verdade muita atenção em relação à organização, em relação à rotina. E nada mais, nada menos para falar comigo um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe a nossa querida Nutri, Grazi Lima. E assim, Grazi, antes da gente já começar nesse conteúdo, com certeza já estou ansiosa aqui para te fazer algumas perguntinhas. Eu queria que você se apresentasse brevemente, fala um pouquinho para nossa audiência quem é a Grazi. Oi, eu sou a Graziele, eu sou nutricionista há 3 anos, eu sou formada e atendo em consultório online. O meu lema é que a gente pode ser saudável a vida inteira. Então, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu estudo, é por isso que eu atendo as pessoas, para ajudar a levar saúde e qualidade de vida para todo mundo. Ai, que legal, e maravilhoso, né? E hoje, assim, a gente percebe como nós somos carentes, assim, em relação ao conhecimento da organização da rotina alimentar. Sim. Né? Algo tão importante para nossa família. Então, assim, pra gente já começar a startar no nosso conteúdo, eu vou fazer aqui, pegar aqui na minha colinha, né, minhas perguntinhas pra Grazi. E lembrando, se você ainda não é inscrita no canal da Vem Cá Organizar, clica aí no botão para se inscrever, para você não perder nenhum episódio. Já clica aqui, ó, no like, no gostei, para você sempre receber, tá bom? Mais vídeos cada vez com mais conhecimento, ok, para sua rotina. Então conta pra gente, em primeiro lugar, Grazi, o que é comer bem, né? Quando a gente fala de rotina alimentar, organizar, né, enfim, a alimentação, muita gente fala que, não, eu como bem. Mas há algumas coisas aí que não batem muito, né? Então desmistifica pra gente, conta pra gente o que de fato é comer bem. Então, comer bem é você nutrir o seu corpo de tudo que você precisa. E aí a gente precisa muito dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, mas a gente também precisa lembrar dos micronutrientes, né? Então os micronutrientes, eles geralmente estão em abundância nos vegetais coloridos, em tudo que está colorido aí ao nosso redor que a gente come. Sim, aquela comidinha colorida tem muito a ver com isso, e ter o nutriente de cada legume, de cada, enfim, alimento, né, para justamente a gente se nutrir de tudo que o nosso corpo precisa, não é isso? Exatamente, Carla. Cada cor, ela tem uma finalidade. Então, geralmente, o laranja, ele tá muito ligado à vitamina A. E a vitamina A, ela é um antioxidante poderosíssimo, né? Legal. O verde, geralmente, ele tem muita vitamina C, ele tem muito ferro. Então, é ali que a gente vai encontrar mais esses aportes. E aí, cada cor tem seus micronutrientes em abundância. Importantes ali para nossa saúde, né? Então, comer bem, lembrando, não é comer muito, não é comer o que a gente acha que vai, né, deixar a gente forte, enfim, com energia. É se nutrir dos nutrientes, né, se nutrir daquilo que o nosso corpo de fato precisa. E na quantidade certa, né, que a gente percebe, né, também não é uma quantidade assim, cada um precisa de uma quantidade ideal, e para fazer isso tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo. Existe todo um cálculo pra gente poder ali colocar qual é a quantidade de caloria. A gente também conversa muito para poder sentir quanto aquela pessoa sente que precisa, porque às vezes se a gente vê que tá demais, a gente vai diminuindo aos poucos, para que nada seja sofrido. Aqui o negócio é respeitar cada um. Legal, muito bacana mesmo, um trabalho incrível. E aí já remete, né, a um local da casa que necessita de muita atenção, que é a geladeira, né? A gente sabe que muita gente hoje em dia existem vários vídeos de organização de geladeira. Só que existem algumas coisas, algumas etapas importantes antes de se pensar na organização da geladeira. Sim. Né? E é isso que eu quero te perguntar. Como que, primeiro, né, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Grazi, como uma geladeira organizada pode influenciar na qualidade de vida de uma pessoa, né? E por onde começar nisso aí? Conta pra gente. Então, uma geladeira organizada, ela vai fazer com que uma pessoa não tenha o estresse de, meu Deus, preciso de comer alguma coisa, onde está aquela coisa, o que eu vou comer? Perfeito. Então, quando a geladeira ela já está organizada, você já sabe onde você vai pegar as coisas, e isso te causa menos estresse e faz com que você não coma
coisas que talvez você não comeria se você tivesse achado que você precisa. Então, às vezes tem um doce na frente e uma fruta para trás. E aí, se tiver cada coisa no seu lugar, você já vai saber onde está a sua fruta. E se você pensou em comer a fruta, você vai comer a fruta. Você não vai ali pegar o doce se você foi até a geladeira pensando na fruta. Perfeito. Então, uma geladeira organizada, ela vai fazer com que você tenha ali uma qualidade maior de vida, sem estresse e comendo o que você está proposto a comer. Perfeito. E tem muito a ver também com a conservação dos alimentos, né? Sim, os alimentos, eles precisam ser conservados de cada um à sua forma. Então, as folhas, por exemplo, a gente precisa acondicionar ali em potes herméticos, com folha de papel Toalha, para poder ele absorver ali a água e não deixar com que aquela folha estrague ou acabe ficando deteriorando. Exatamente. Contaminação, entendi. Olha só que bacana que a Grazi está falando, né? Recapitulando. A geladeira, a organização da geladeira, ela tem total ligação com a qualidade de vida, com a rotina das pessoas. Só que se você também não tiver o cuidado de quais materiais organizadores, que muitas vezes a gente vê vídeos, né, aí pela internet, as pessoas organizam, mas se você pega qualquer pote, qualquer coisa para organizar determinados alimentos, a Grazi está falando aqui, você pode afetar diretamente na conservação desses alimentos, né, e não é o que a gente quer, a gente de fato quer que o alimento... Lógico que ele tem também uma temporalidade ali bem específica, né? Exatamente. Grazi. E aí cada um vai ter ali o seu tempo, né? As folhas geralmente vão durar ali entre 5 e 7 dias se elas estiverem bem acondicionadas. Sim, muito bom. Então olha só, para tuas folhas, né, aquelas verduras, enfim, que você guarda dentro da geladeira, se você organizar de forma que use qualquer pote, né, ou de qualquer forma, você não vai ter essa durabilidade que é ideal de 5 a 7 dias. Né? Inclusive essa proteção também contra a contaminação, né, ficar aguando ali. E existem materiais organizadores bem específicos que são ótimos, né, que tem a vedação necessária para você organizar a geladeira. Só que ainda tem um outro detalhe, que para essa geladeira se manter organizada tem a questão do cardápio semanal, não é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre cardápio semanal. Tem muita dúvida, né, das pessoas em relação a como organizar um cardápio semanal ideal. Fala um pouquinho pra gente. Olha, o ideal é que a gente pelo menos tenha 4 refeições durante o dia. Perfeito. E aí o ideal é você pegar e listar todas as refeições que vocês já fazem. Então, qual geralmente é o café da manhã que vocês gostam, quais são as preparações do almoço e do jantar, quais são os lanches que vocês conseguem. E aí, porque uma vez que você tem uma lista de tudo que você já come, você na hora de montar o cardápio vai te facilitar e vai te poupar muito tempo. Perfeito. Porque você só vai ali e vai anotando, esse aqui eu vou fazer aquele frango que eu gosto, ou aquele peixe. Que já vai gerando a tua lista de mercado, né? A tua lista de compras. E aí isso já vai gerar uma lista de mercado, porque no mesmo local onde estiver a lista de preparações que você gosta de fazer, você já pode colocar alguma receita que você precise. Já com os itens que precisa para aquela receita, né? Exatamente. Perfeito. E aí você vai lá e faz uma lista de mercado que vai te economizar tempo e dinheiro também. Olha só, que todo mundo quer, não é verdade, gente? Economizar tempo e dinheiro é algo assim que as pessoas mais buscam. Só que por falta dessa disciplina, né, em fazer pequenas atitudes, realmente a gente peca nisso aí. Então olha só como você pode ter uma economia de tempo e de dinheiro, uma simples organização do seu cardápio semanal e na organização da tua geladeira. Porque ainda tem isso, né, como você falou, a conservação dos alimentos. Se eu não armazeno da maneira correta, eu perco os alimentos de forma muito mais rápida. Exatamente. O que faz com que eu vá no mercado mais vezes porque estragou aquele alimento, né, de uma forma assim muito mais rápida. Então, de fato a organização, ela otimiza tudo, né? Sim. E assim, dentro desse cardápio semanal tem a questão da dieta balanceada, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente como também montar esse cardápio, não só com as coisas que às vezes a gente já come, para que de fato fique essa dieta mais balanceada. Como é que funciona isso? Ou é só com um profissional? A dieta balanceada,
Dependendo, se você tem algum tipo de doença, aí sim, precisa de um profissional para ele ver exatamente no detalhe. Sim. Mas para quem é saudável, uma dieta balanceada é aquela que vai ter as 5 cores em todas as refeições. Então, Fala você pra gente quais são as 5 cores, que a gente quer saber. Não, existem várias cores. Ah, tá. Mas você precisa ter pelo menos 5 cores no seu prato. Então, Sim. um verde de um alface, um vermelho de um tomate, uma cor bem clarinha ali de um frango, por exemplo. Seria branco, proteína, né? Um branco de um arroz e um inhame, que também é mais clarinho. Então você mistura tudo isso e aí você tem ali vários nutrientes que você vai... E a cada dia você vai comer um tipo de cor, né? Então, uma dieta balanceada, ela precisa ser colorida e diversificada. A gente não pode comer todo dia as mesmas coisas, as mesmas cores. Então, pensa numa pessoa que ela come no almoço pão e no almoço pão. No café da manhã ela come pão, Sim. no almoço ela come arroz ou batata e no lanche ela come bolos. E no jantar ela come um sanduíche. Ela comeu monótono o dia inteiro. Sério? Por quê? Qual foi o nutriente que ela... Não, ela só comeu cores amarelas. E um olha branco no máximo ali no arroz. Sim. Então ela só comeu amarelo o dia inteiro. Então se ela comeu só amarelo, ela só obteve mais ou menos um tipo de nutriente. E aí vai ter carência dos outros. Vai ter muita carência dos outros. Perfeito. E uma coisa que a gente precisa falar aqui, que é, se você come menos do que você deveria, você também engorda. Olha só! Exatamente. Isso é um mito, né? Achar que se eu comer pouquinho... Se eu ficar sem comer... Se eu comer pouquinho... Vai ficar com o corpinho ali, ó, de modelete, jamais. Não, existe um mínimo que a gente precisa comer. E que se você não comer esse mínimo, você engorda também. Seu corpo diz, meu Deus, eu preciso... reservar tudo aqui porque essa pessoa tá passando fome. Olha só. Então, Incrível. uma dieta balanceada ela é muito importante. Até pra manter o peso. Pra manter o peso também. Perfeito, muito bacana. Nossa, incrível, o Grazi. Até porque, assim, é muita informação que a gente tem hoje solta, né? Sim. E às vezes você vai coletando informações que foge completamente do que é a realidade, do que é o ideal, né? Sim. E aí, Grazi, a gente entra numa outra pergunta que é muito comum também, que é o seguinte: quais são os comportamentos alimentares disfuncionais e quais os fatores que os influenciam, né? Por exemplo, será que uma vida desorganizada influencia, né, é considerado um comportamento disfuncional que vai influenciar na rotina alimentar da pessoa? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Então, um comportamento disfuncional alimentar, eles são os comportamentos que estão completamente desviados dos saudáveis, né? Então, por exemplo, ficar sem comer é um comportamento disfuncional. Olha só. Comer em excesso, comer porque tá estressado. Que é o mais comum, né? Principalmente as mulheres, quando tá com o emocional meio abalado, já corre pra comer, né? Muito doce, muita gordura. Exatamente. Porque aquilo ali te dá uma sensação de saciedade e prazer. Já que você tá ali correndo, você fala, pelo amor de Deus, preciso de alguma coisa pra me acalmar. E aí você mete o pé na gordura, no açúcar. Verdade, é verdade. E aí, todos esses comportamentos, eles são disfuncionais. Lógico que para se tornar disfuncional, tem que ser uma coisa frequente. Ela não é aquele dia que a gente tá de TPM. Sim. A gente fala, pelo amor de Deus, preciso de um chocolate. Não é porque você come um dia na TPM chocolate que você tem um comportamento esporadicamente, né? Exatamente. Ele precisa ser frequente e aí ele precisa ser tratado com um profissional. Bom, o que leva a gente a ter geralmente esses comportamentos disfuncionais, muito estresse. A vida ela é feita de altos e baixos, então quando a pessoa tem esse comer emocional, que a gente chama, né, que ela come as emoções dela, olha só, aí é onde a gente vê que tem um comportamento disfuncional alimentar. Perfeito. Então, ó, só recapitulando, olha o que a Grazi falou aqui, meninas. Se você tem uma rotina de estresse, uma vida caótica, desorganizada, naturalmente que isso vai influenciar no comportamento alimentar disfuncional, o que vai afetar, impactar numa qualidade de vida, na sua rotina, em diversas áreas da sua vida, pelo simples fato de não haver uma ordem, inclusive na sua rotina alimentar. Sim. Perfeito. Outras coisas que influenciam um comportamento alimentar disfuncional
são as comparações que a gente fica fazendo com outras pessoas, principalmente em épocas de rede social. Olha só, Cada um tem um corpo. Perfeito. Cada um tem uma genética. Você tem que olhar ligeiramente para sua mãe, para seu pai. Sim. Que é com quem você vai se parecer. De onde vai vir a nossa maior influência. De resto, você tem que correr atrás. De resto, você geralmente não vai parecer. Eu poderia querer o quanto eu quisesse parecer com a Gisele Bündchen, mas eu nunca vou ter a altura dela. Perfeito. E às vezes as pessoas, né, por não se autoaceitar, acabam vivendo, né, esses comportamentos disfuncionais também alimentares. Exatamente. Perfeito. Aqui a gente não precisa fazer algum tipo de apologia à obesidade, porque se você ficar irritado porque você está obeso, geralmente você vai comer pior. Sim. Que você precisa realmente se aceitar e ir buscar a sua saúde, porque ser obeso não é saudável. Perfeito. Não existe saúde na obesidade. Perfeito. Quando a gente tem excesso de gordura, a gente não, excesso de nada faz bem. Verdade. Então, até se você comer em excesso alface, vai te dar problema. Olha se você beber só. água em excesso, vai te dar problema. Olha só, a gente pensa que, né, não, tenho que beber muita água, tenho que comer muito alface. E é isso, o excesso nunca vai ser bom em nada, né, em nenhum quesito. Exatamente. Perfeito. Então, os comportamentos alimentares disfuncionais, eles passam por isso, de você ficar sem comer, de você comer demais, de você ficar beliscando o dia inteiro e achar que você não comeu nada. Sim. Aí você fica, eu não comi nada, como assim eu tô engordando? Mas você beliscou o dia inteiro. Sim. Como é que você não comeu nada? Porque tudo ali tem calorias, né? Tudo ali tem... Exatamente. Enfim, entendi. E dependendo do que você vai comer, vão ter muitas calorias. A gordura, ela tem muitas calorias, porque olha a comparação. Um carboidrato e uma proteína, 1 grama deles tem 4 calorias, mas 1 grama de gordura tem 9 calorias. Olha só. É mais do que o dobro. Então, quando a gente se enche de gordura, a gente está comendo muito mais calorias do que a gente imagina. Olha só, incrível, incrível, perfeito. Então você explicou o que são esses comportamentos disfuncionais. Sim. E assim, me dá mais exemplos de o que pode influenciar nesses comportamentos disfuncionais. Olha, além da vida caótica, o estresse, né, que a pessoa acaba fazendo o comer emocional, temos as comparações, a gente tem também alguns traumas, tem pessoas que têm traumas assim na infância, que acabam até descompensando isso. Olha só, que aí geram traumas emocionais também, né? Isso. E isso afeta na vida adulta, por exemplo, se ela teve traumas ali na infância, isso afeta também na vida adulta. Exatamente. Perfeito. Geralmente vai ter linkado ao emocional. Então é necessário que essa pessoa, né, faça um acompanhamento com um psicólogo para ela poder entender ali e depois conseguir ali fazer esse trabalho conjunto, né? Conjunto com o nutricionista, porque aí o nutricionista ele vai fazer com que a pessoa coma dentro do plano. E o plano, ele não necessariamente precisa ser um plano ruim. Ele não necessariamente, a gente não vai tirar tudo. Mas a gente vai dizer, olha, você vai comer esse tanto aqui. Vamos se manter dentro do plano? Tá tudo bem? E a gente vai diminuindo até que chegue no ideal. Mas a princípio a gente vai começar de forma que você consiga fazer. Perfeito. Mas aí para não acontecer essa autossabotagem de repente, aí por isso que entra esse trabalho conjunto do psicológico da pessoa, né? Porque como a Grazi falou, muitas vezes você está ali comendo emoções. E aí tem que ter esse trabalho conjunto para tratar o teu psicológico, as tuas emoções. Então, exatamente. Né? Perfeito, muito bom. E aí, Gra, pergunta, né? Existem alimentos que não podem faltar em nenhum programa alimentar ou dieta? Então, a gente vai repetir que a gente precisa de todos os macronutrientes. Ok. Mas repetindo, quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e lipídios. Ok. A gente precisa deles, só que balanceados. Não adianta a gente comer 80% da nossa dieta de carboidrato e achar que a gente tá saudável, a dieta tá balanceada, tá tudo beleza. Não tá beleza. Não tá. A gente precisa, o máximo que a OMS indica são 55% de carboidrato. Sim. E na prática, como seria isso? Na prática, seria uma refeição nenhum dos meus planos alimentares chega a 55%. Porque quando você baseia a sua alimentação em vegetais, verduras, frutas, legumes, os grãos, os cereais, que é arroz, quinoa, todas as leguminosas, que é feijão, ervilha, grão de bico. Quando você baseia a sua alimentação nisso, você não chega em 55%.
Olha só. Você não chega, não. E o ideal é que esteja baixo, né? Não precisa ser tão alto. Não precisa ser tão alto. Uhum. Então a gente precisa, pra gente começar a conversar, a gente precisa de todos esses macros. Ok. Então, por exemplo, os nossos amigos vegetarianos, eles precisam ficar muito de olho, porque no geral a gente encontra as proteínas nas carnes. Como eles não comem, a gente precisa fazer combinações Sim. de cereais com leguminosas para eles poderem ter essa proteína completa Olha e ficarem só. completamente saudáveis. Entendi, perfeito. Além disso, numa dieta balanceada, a gente vai precisar das cores, porque a gente precisa dos micronutrientes. Sim. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, para todo mundo, seria as folhas. A gente peca muito nas folhas, a gente deixa de comer folha, a gente deixa de comer verde escuro. Sim. E o verde escuro, ele é riquíssimo em ferro, em vitamina A, vitamina C. E são, assim, nutrientes que evitam anemias, né? Entre outras doenças. E a vitamina C ela é um antioxidante muito poderoso, que ajuda na nossa pele, Sim. ajuda no envelhecimento, porque você Olha não só. envelhecer tanto. Perfeito. E aí ele ainda é rico em várias outras coisas, magnésio, que deixa a gente menos estressado. Olha só. Isso os alimentos verde escuro? Verde escuro. Verdes escuro. Perfeito. Então, uma dieta balanceada, com certeza, precisa ter alimentos verdes escuros. Aham, perfeito. Que é uma coisa que a gente peca bastante aí Nossa, na dieta é verdade. Mas você brasileira. sabe que eu gosto, sabia? Não sei se você que Então. está assistindo aí gosta, né, das folhas, enfim, a gente sabe que em geral as pessoas realmente comem pouco, mas... E tem aquela questão também do tempero, né? Se você souber temperar também, porque as Exatamente. saladas não precisam ser sem graça, né? A Não, gente nem vê um muito pouco. isso, que às vezes tem essa dificuldade de comer salada porque acha que tudo tem que ser muito cru, sem tempero nenhum. Não. Né? Dá uma sugestão de temperos assim para saladas, o Grazi. Olha, eu gosto muito de azeite com limão e mel. Perfeito. Também. E que é uma baixíssima caloria, né, pra questão Porque de você tempero. não vai botar muito. Apesar do azeite ser uma gordura, ele é uma gordura boa, ele é uma gordura insaturada, que não Perfeito. vai, né, entupir suas veias, ele é maravilhoso. E você não vai botar muito, você não vai botar... Sim, é pra dar aquele gostinho, né? Exatamente. Aham. Então eu adoro esse. A gente pode trocar o mel pela mostarda também, muitas pessoas gostam. Quem não gosta ali do sabor doce com salgado, a gente pode trocar pela mostarda. Perfeito. A gente tem molhos de salada com iogurte. Então, iogurte com um pouco de mostarda, limão. E aí você às vezes pode botar ervas. As ervas são nossas aliadas, elas são maravilhosas. As ervas aromáticas, né? Então, orégano, tomilho, Ai, eu amo orégano. sálvia. Todas elas a gente pode usar manjericão. Sim, hortelã. então olha só, a sua comida saudável não deve ser sem graça, sem Não. gosto, sem sal. Na verdade, o sal é um pouquinho, né, Grazi? O sal é só um pouquinho. Mas ela pode ser temperada, ela pode ser saborosa. A gente tem né? outros temperos além do sal. A gente tem a páprica, a gente tem o curry, a gente tem o açafrão. Todos eles, cominho, tudo isso pode ali cooperar com o sal. Então, às Perfeito. vezes, a gente faz o que a gente chama de massala. O que é isso? Conta Massala, a gente junta vários temperos e ali vira um tempero único seu. Sim. Então, às vezes, a pessoa bota uma colher de chá de páprica com uma colher de chá de cominho e uma colher de chá de noz moscada e um pouquinho de sal. Mistura aquilo e aí ela vai usando aquilo ali. Bota um azeite, bota um limãozinho, joga essa misturinha, uma sala. É isso? Massala. A Massala. massala, geralmente, ela é usada para temperar também carne, frango. Olha, Tem as massalas doces, que a gente pode temperar mingau, pode temperar o leite que você gosta de tomar com alguma coisa. Então, a massala, ela é um aliado aí. Olha só, então, e né, tem a maioria das mulheres, personagens, enfim, tem lá os seus temperinhos organizados, Isso. né? E isso facilita ainda mais para que a sua comida, sua rotina alimentar seja ainda mais saborosa, né? Aí Que a elas gente fazem, percebe. colocam ali num dos organizadores, num potinho, e aí deixa ali o nome da massala que ela quiser. Ela pode dar um nome pra massala dela. O nome Isso próprio aí. do seu, você tem o seu próprio tempero, né? A sua massala, enfim, que é essa mistura de temperos para que você justamente seja prático na hora que você quer comer ali uma salada, enfim, algo mais saudável. Você joga aquilo ali, né? Polvilha esse Junto com temperinho com azeite. azeite. E Beijo. aí, maravilha, maravilha, muito bacana. Então são detalhes, né, que vão fazer Sim. realmente toda a diferença nessa rotina alimentar organizada, nessa qualidade de vida, né, com relação à alimentação. Mas que exige de nós essa disciplina, né, esse cuidado,
né, com a nossa família, com a nossa casa e conosco principalmente, né, para você Exatamente. que está vendo, assistindo esse podcast. Ô Grazi, pelo que a gente percebeu, para você ter essa rotina alimentar saudável, vai exigir essa questão da organização de um cardápio, de uma lista de compras. Só que para você ter essa dieta balanceada, é o ideal que você faça um trabalho em conjunto com um profissional para que ele monte um programa alimentar, né, uma dieta ali, o mais balanceada possível, com as quantidades certas, com as combinações que cada pessoa precisa. Para que isso seja de uma forma personalizada, o ideal é que seja com um profissional. Exatamente. A gente vai precisar aí de uma ajuda, né, de um nutricionista, para que ele olhe seus exames, faça ali os sinais e sintomas para ver se, por exemplo, seu cabelo está caindo, se a sua pele está com poros abertos, sua unha está fraca. Tudo isso ele vai te perguntar, ele vai ver. E aí, uma vez que ele saiba de tudo isso, ele vai entender as suas necessidades e vai montar um programa para você. Perfeito. E aí, montando esse programa, ele vai lá e vai trabalhando com você aos poucos. Porque o que eu acredito é numa nutrição respeitosa, né? Então, eu não acho que você tem que chegar lá e mudar a sua vida do dia pra noite. Você não comia nada, agora você vai comer tudo. Sim. A gente vai mudando aos poucos. Então, as pessoas chegam lá e a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho a cada consulta até que ela chegue lá na alta nutricional, que é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar lá no final e você não precisar mais de mim. Você saber comer sozinho e você não precisar mais de mim. Sim, tendo um estilo de vida saudável, né, pro resto da vida. Maravilha. E aí, se você, né, tiver esse desejo, você atende online também, né, Grazi? Exatamente. Então, você de qualquer parte do país e do mundo, deixa o teu Instagram, Grazi, vai estar aqui também embaixo do link aqui do vídeo, né? Qual que é o teu Instagram mesmo, Grazi? Meu Instagram é grazilima.nutri. Lá eu dou dicas, né? Eu falo sobre alimentação saudável, falo como você pode ter mais saúde, aonde você pode encontrar ali os alimentos que você precisa, como você não ter mais dor de cabeça, como você diminuir aí os seus sintomas de TPM. E ter uma dieta, né, saudável, um programa, na verdade, uma rotina alimentar saudável com muito mais qualidade de vida, né? Exatamente. Com Quando certeza. a gente começa a comer ali saudável, aos poucos a gente vai incorporando isso na vida e vai achando que é muito bom. Não tem mais como viver sem. E quando a gente vai comer um doce que é muito doce, a gente fala, nossa, como é que eu comia isso? É muito doce. É verdade, esse é o ideal. E para fechar, né, o pacote, você tendo os serviços de organização profissional, você consegue organizar sua despensa, sua geladeira, sua cozinha, enfim, facilitando ainda mais a rotina, né? Que a organização, isso que é algo assim muito apaixonante. Onde há necessidade de organização, enfim, você pode ali trazer técnicas, né, para facilitar, né, otimizar teu tempo, otimizar, como a gente falou, você traz economia de dinheiro, de tempo, enfim, qualidade de vida, né, para as pessoas. Então é algo fantástico. Então, a gente já está chegando aos momentos finais aqui desse podcast. Eu quero agradecer muito a presença da Grazi Lima, nossa Nutri aqui, compartilhou muito conteúdo bacana, viu, Grazi? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá bom? Nada. Você quer deixar alguma consideração final, alguma dica final? Bom, no final, uma coisa que pra mim é muito importante é um CPF fraco não consegue ter um CNPJ, um MEI, um CLT forte. Então, a primeira coisa que a gente precisa é cuidar da gente. Sim, ter o CPF forte. Perfeito. Principalmente, a gente cuida da gente cuidando da nossa saúde. Seja a saúde alimentar, mental, financeira, toda a saúde inteira. Tudo ali equilibrado. Quando a gente está equilibrado, a gente consegue alcançar nossos sonhos, a gente consegue cuidar da nossa família, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa. Mas se a gente está fraco, se a gente está sem saúde, desnutrido, né, sem energia, como é que a gente vai cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos parentes, sair com os nossos amigos? Não tem condição da gente fazer isso. A gente fica cansado. Às vezes o cansaço, ele não é excesso de trabalho. Às vezes o cansaço é falta de vitamina. Olha só, é verdade. Exatamente. É verdade. Então, assim, a gente precisa ter um CPF forte pra gente ir atrás dos nossos sonhos e conquistar tudo que a gente quer. Isso aí, gostei dessa frase. Olha só, você precisa cuidar do seu CPF para ter um CPF forte
porque não existe CNPJ forte, né, com CPF fraco. Então, olha só que legal. É cuidar do CPF para o CNPJ ser forte. A gente sabe que você aqui também tem muitas empreendedoras, né, empresárias da organização nos assistindo, ou enfim, empresárias de todos os ramos. É super importante cuidar assim da sua saúde, da sua rotina alimentar, né? E organizando isso aí, você consegue, de fato, ter muito mais qualidade de vida. Mais uma vez, gratidão, Grazi, muito obrigada mesmo, viu? Foi maravilhoso. E quero encerrar esse podcast convidando mais uma vez, se você não é inscrita no canal da Vem Cá Organizar, clica no botão aqui embaixo desse vídeo para se inscrever e no sininho para você não perder a notificação de nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Um super beijo e, Grazi, a gente finaliza assim, ó. Vem cá organizar! Tchau, tchau! Até a próxima!